A Revolução Farroupilha começou em 20 de setembro de 1835. O seu grande líder era Bento Gonçalves da Silva, nascido em Triunfo, estancieiro, e que lutava pelos ideais nossos, da nossa Revolução. Foi um período que levou 10 anos, de 1835 a 1845. São 10 anos da maior guerra civil do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, no dia 20 de setembro, é uma data comemorada não só em Porto Alegre, com um grande desfile de quase 2.000 cavalarianos, mas também em todo o Rio Grande do Sul. Aproxima-se do palanque oficial o destacamento montado da Brigada Militar. Este é um evento que nasceu em consequência do movimento organizado que surgiu há 70 anos atrás. O movimento surge com o acendimento da primeira centelha da chama crioula, tirada da pira da pátria, em setembro de 1947, para ser mais exato, no dia 7, à meia-noite, 3 jovens estudantes do Colégio Júlio de Castilhos vão ao Monumento da Pátria, tiram uma centelha e levam ao Colégio Júlio de Castilhos. Aquele momento ali é o início do movimento organizado tradicionalista. Naquele período do dia 7 ao dia 20 de setembro, eles realizam atividades sociais, culturais, cívicas, concursos de poesias, bailes, rondas gaúchas, atividades campeiras, atividades de dança, ou seja, eles fazem um grande resgate sociocultural da identidade e da formação do gaúcho. Isso torna-se tradicional anualmente. Então, anualmente, nós repetimos esse ato de acendermos a chama crioula e comemorarmos a Semana Farroupilha. Tradicionalista Gaúcho é um movimento cívico-cultural urbano criado aqui em Porto Alegre por um grupo de estudantes lá no ano de 1947. Todos eles eram estudantes aqui na capital, mas vindos do interior. Então, a partir daí foi criado o movimento tradicionalista gaúcho, que se propõe a cultuar, a cultivar e a divulgar a cultura gaúcha, né? E trazendo então para a cidade o culto, as práticas que se faz pelo interior do estado, que nosso estado é predominantemente rural, né? Então esses nossos hábitos do gaúcho, o costume, o uso do cavalo, o cavalo fazendo parte de uma, assim, tendo uma importância muito grande na nossa cultura e nas nossas tradições. E então aqui a gente reforça essas ideias, né? Bom, o acampamento Farroupilha, então, ele surge a decorrência que os tradicionalistas e a sociedade vinham para o desfile do dia 20 de setembro. E na madrugada do dia 20, eles vinham para esse parque aqui, com seus cavalos, seus caminhões, e começavam as preparativas e os enfeites e as decorações desses caminhões que iam desfilar na avenida no dia 20 pela manhã. Hoje, a partir do dia 19, normalmente de agosto, todos esses 360 acampados entram para cá, eles têm 10 dias, eles montam cada um o seu piquete, que hoje, na verdade, é uma grande cidade, né, da tradição gaúcha, dos usos e costumes, dentro do coração de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul. O nosso grande rio Guaíba, né, que cerca a nossa cidade de Porto Alegre,
ele tem uma particularidade muito interessante, que é a questão do pôr do sol, né? O nosso pôr do sol aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele já foi eleito como um dos pôr do sóis mais lindos do mundo, né? Juntamente com o pôr do sol do Rio Nilo, né? Então, é um espetáculo da natureza e não existe lugar melhor para se ver o pôr do sol no Brasil do que aqui em Porto Alegre, na beira do Guaíba. Então, para que vocês tenham uma ideia do que é o acampamento, nós estamos no centro de Porto Alegre, num parque, numa área verde, e aí a gente faz todo esse contraste do antigo com os prédios públicos, com os prédios altos que tem ao nosso redor. Durante o dia todo a gente recebe grupos de turistas individuais, para conhecer um pouco mais da nossa cultura, da cultura gaúcha, né? Então isso seria uma réplica de uma casa do interior em pleno centro de Porto Alegre. O pessoal que faz parte do grupo, a gente tira férias e se muda aqui para o parque, né? Para divulgar nossas tradições, os nossos costumes. Cada um doa o seu tempo de acordo com a sua disponibilidade, mas tudo em prol da divulgação da nossa cultura. É uma réplica de casa de interior e de ambientes interioranos. Tipo, no interior a gente tem aquelas vendas, que nós aqui a gente chama de bolicho, né? Ali o bolicho vendemos bebidas, então temos um bolicho, temos um outro espaço aqui que é a nossa cozinha, com fogão campeiro, geladeira. Então, porque como a gente se muda para cá, todas as refeições, tudo a gente faz aqui mesmo, né? 25 anos de acampamento, porque eu gosto da tradição, isso é tradição. Mas isso aqui, para mim, é a minha vida. A carne é o pessoal que traz, né? Tem gente que tem campo e traz a carne para nós. A gente não compra carne, todo é dos amigos que trazem. Aqui todo mundo limpa, todo mundo ajuda, é tudo, não tem essa. Nós representamos a beleza da mulher gaúcha. Um orgulho, porque na verdade a gente faz a retratação da imagem da prenda. Na época em que se iniciou a busca, as pesquisas pela origem da nossa história, da nossa cultura, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, em nenhum dos seus retratos, retratou a mulher gaúcha, porque na verdade ela começou enquanto prenda de estância, representada no ano de 1947, com a primeira invernada de prendas. Então, com esse resgate e essa valorização de tudo que é nosso, é que nós comemoramos a Semana Farroupilha. Todas essas influências que nós temos nas nossas vestimentas hoje são influências das etnias que formaram o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer a minha caminhada como tradicionalista, era totalmente diferente. Então, o que a gente via assim, a mulher ela tinha mais, era a questão de prenda dentro de um galpão, com um vestido bonito, rodado, bem maquiada. Hoje nós, conquistamos esse espaço de igualdade. Nós encilhamos o nosso cavalo, nós tratamos o nosso cavalo e nós fizemos a cavalgada abaixo de chuva, de frio, passando todas as intempéries que a gente pode passar junto com os homens. O que a gente tem percebido nos últimos anos é que as mulheres, além de termos aí várias cuteleiras hoje, né, que são mulheres que fazem facas, né, as mulheres, em geral, compram suas facas, andam com suas facas, né? Coisa que antigamente era muito do homem. Hoje não, hoje está muito aberto. As mulheres também têm as suas facas, procuram cada vez ter mais, colecionam. Enfim, é uma coisa que está mudando um pouco na própria cultura gaúcha, né? É uma grande honra porque eu vejo que a maioria das mulheres, elas se identificam na gente. Então, elas depositam assim, elas gritam, bah, tu me representa. Então, tu vê que existe uma receptividade delas, elas gostariam de estar ali naquele lugar. Então, eu me sinto na obrigação de representá-las de uma forma, assim, com muito orgulho. Então, eu me sinto orgulhosa de fazer isso. Saudando a todos no Brasil todo, esse nosso trabalho aqui é no sentido de mostrar para as pessoas o que é a tradição gaúcha, o que é o tradicionalismo gaúcho. E essa carreta está aqui para contar a história
dos primeiros tempos que iniciou o estado do Rio Grande do Sul. Essa carreta ilustra o passado que foi a nossa história. As dimensões dessa roda, a dimensão dela era visando tornar mais leve a carga que levavam. Levava até 3.000 quilos aí dentro da carreta. Então, para tornar mais leve para os bois puxarem, tem essa dimensão. E outro aspecto também é para tornar mais seguro a viagem. As feras, os bichos passavam por baixo, né? E aqui, então, temos uma denominação. Essas circulares seriam as cambotas, original da palavra de cambalhota. Nessa época, século XVIII, não havia metal. Então, é tudo de madeira e a chapa, inclusive, que é de carroça, que se conhece, a chapa de hoje, a carroça de hoje, seria de ferro. Mas aqui é de couro, porque não havia metal na época, não havia ferro na época. Essa peça aqui no meio, que é a massa. Essa que é a mais antiga, essa aqui é original e tem mais de 200 anos. Está aqui mais de 200 anos. Mas o que podemos resgatar para mostrar essa juventude de hoje, do século XXI, aqui na Estância Harmonia, pela cultura gaúcha, é essa carreta do século XVIII, por volta de 1750, mais ou menos, que circulou muito o Pampa gaúcho, levando muita carga, muita mercadoria, muitas famílias. Crioula é, na verdade, uma denominação que se dá aqui no sul para uma coisa campeira, uma coisa rústica, né? Então nós temos aqui o cavalo crioulo, nós temos a prataria crioula, né? A faca crioula, né? Que são facas antigas. Ligado a isso, nós temos a prataria, que seriam a prataria que faz parte das cordas, né? Da encilha gaúcha, né? A prataria que está colocada nas cuias, né? Que é uma coisa que o gaúcho aprecia muito, que é o chimarrão, né? Nas bombas, né? Nas facas antigas. Aqui nós temos facas, exemplos de facas antigas, né? Em prataria. Então, isso, o gaúcho dá muito valor a esse tipo de coisa, né? Desde um cabo de uma faca que já não serve mais, né? Ele é retirado, ele é comprado, ele é comercializado para se fazer uma faca nova, né, a partir de um cabo antigo. Um estribo que se utiliza no cavalo, né, um enfeite de prataria que se utiliza na corda do cavalo, em couro, né. Então, essa prataria, ela é muito valorizada aqui, também está muito ligada à questão da cutelaria, né. No próximo bloco, Folhear Brasil Doc. Voltamos a apresentar Folhear Brasil Doc. Olá pessoal, eu sou a Gisa Schaefer, estou aqui no acampamento Farroupilha, no Piquete Laços de Sangue. Vou servir um chimarrão agora, porque a minha voz está meio rouca, que eu estou aqui há 30 dias no acampamento. Para me hidratar também, tomar um chimarrão. Seria sempre foi a Semana Farroupilha. Hoje, há alguns tempos, né, para cá, festejos farroupilhas, porque as pessoas ficam acampadas ali quase praticamente um mês. Inclusive, muitos tradicionalistas tiram, são pessoas de todas as profissões, e mulheres e homens, eles tiram praticamente um mês de férias para poder participar de todo esse movimento. Aqui no centro de Porto Alegre, bem no coração de Porto Alegre, que eu digo que é, porque é na região centro, né? A festa em si as pessoas trazem sua carne, fazem o seu churrasco, tem algumas casas que oferecem a dança, que oferecem os bailes. Então, cada um busca preservar uma parte em si, aquilo que se identificam mais, né? No nosso caso, a gente faz essa parte de galpão, de museu rural, de poder contribuir com a educação, com as crianças. A gente recebe escolas, a gente recebe os mais antigos, que vêm e nos contam as histórias deles para nós e a gente aprende com eles também, né? Desde o ano de 1999 que a gente monta o acampamento, faz toda uma estrutura, tenta preservar e trazer algumas peças de galpões, restos de galpões que a gente traz para dentro do acampamento. Do homem rural, a gente traz para poder somar com toda a tradição,
E também traz alguns itens que são símbolos do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Esse aqui é um fogão que as pessoas faziam, né? Que era antes de ter o fogão a gás, antes de ter o próprio fogão a lenha, né? Se fazia comida assim, né? Daí as pessoas faziam o seu café, aquecia a sua água, fazia a sua comida no fogão. Que tem todo um processo de cortar lenha, de depois botar no fogo, fazer o fogo, é bem demorado, né? É aquelas dificuldades que nós enfrentávamos lá no passado, hoje a gente já tem mais facilidades, né? E a gente tenta poder somar com tudo isso. O perfil deste galpão, deste espaço, como ele é um mini museu, eu tenho como um dos objetivos captar a emoção dos visitantes. Então, como tem muito objeto antigo, não é infrequente as pessoas entrarem e manifestarem assim que tiveram um feedback, que estavam lembrando da casa dos avós ou da própria casa quando eram crianças, através de tal ou qual objeto, né? Então, isso aí para nós é importante, porque daí tu desperta assim, uma emoção geralmente positiva e muito intensa nas pessoas, né? E aí, então, a gente fica feliz porque atingiu um dos objetivos. A Semana Farroupilha, ela é uma semana marcada por muitas chuvas, né? Então, não é incomum se ver os gaúchos com capas de chuvas, com botas, com galochas, porque chove muito, é um mês de muita água. Esse ano, né, está sendo meio atípico, né? Nós tivemos a última semana com bastante chuvas, mas as outras 2 semanas e essa agora que a gente está entrando, é uma semana que está bem seca, né? Mas isso é atípico, porque geralmente a Semana Farroupilha acontece com chuva. Aldinei Antônio da Rosa, lema, raça gaúcha, peleando por nossas tradições. Esse é então o projeto. O rancho Piquete Laços de Sangue, a gente faz ele... Assim, o pessoal vem... A gente abre a porteira, após a gente abrir a porteira, o pessoal começa a entrar. E aqueles que querem chegar aqui, conhecer a parte do piquete e recordar, a gente mostra para eles. A gente traz a Marcela. A Marcela é um símbolo do estado, o chá, né? A flor brinco de princesa, que é a flor símbolo do estado. E a gente traz os utensílios que se usavam nas casas de antigamente, né? A máquina de costura, o ferro de passar, o ferrinho, o fogareiro, o rádio. Tudo é uma forma de contribuição com as lembranças de quem chega aqui e também com aqueles novos que estão chegando, para a gente mostrar como que funcionava antigamente. Então, a gente brinca com bom humor até, a gente brinca que, assim que nós se curávamos, que tomávamos injeção, assim, era tudo esterilizado. Então, a gente traz essas coisas para nós não esquecermos a nossa história, mas que também para os outros também não esquecer da própria história deles. Formando um alambrado na beira de um corredor, o campo de um socador com as mãos brotadas de calo. E no meu mundo não estava esse a minha camperiada e uma perdiz ressabiada ou em me espanta ao cavalo. E quando eu comecei a calma, aqui na chaleira já fazia o peladinha. Meu pico já veio relinchar na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoeirada. A roupa do gaúcho, a roupa tradicional, como a gente chama aqui, a pilcha, né, a indumentária gaúcha, ela é composta de camisa, né, o lenço, que tem um significado político, né, e econômico, então ele tem vários significados. Por exemplo, na Revolução, a cor do lenço, o tipo de nó significava várias coisas, né? A bombacha, que é uma calça típica do gaúcho, porque era uma calça utilizada para se andar a cavalo nas batalhas, era uma calça que favorecia esse tipo de atividade, né? A bota, né? Que é uma coisa que todo gaúcho tem, né? Tem que ter uma bota boa, né? Uma bota que dê para caminhar na água, na chuva, né? Nós temos a faixa, que vai por baixo, né? Deste cinto que a gente chama de guaiaca, né? A guaiaca, ela tem bolsos onde se guarda o dinheiro, se guarda todo tipo de coisa, né? A faca, e nós gaúchos temos uma tradição muito forte com a faca,
porque a faca, além de um utensílio usado no campo, nas lidas de campo, ela é parte integrante da nossa indumentária gaúcha. Ou seja, ela é o adorno que o gaúcho mais preza, né? A sua faca. Não como uma forma de manifestação agressiva ou como arma, mas sim como uma ferramenta para o seu dia a dia, para o seu trabalho com o cavalo no campo. Essa aqui é uma feira de artesanato, né? É uma feira onde são comercializados também alimentos, né? Todos os produtos coloniais aqui do Sul, né? Aqui são 20 dias onde nós comemoramos, né? A Semana Farroupilha, e isso finda com o desfile no dia 20 de setembro, que é um desfile tradicional a cavalo, né? Em todo o estado, vocês vão ver sempre alguém guardando a chama crioula. É muito importante essa chama porque ela representa todo... O fogo é muito representativo, de uma forma geral, o fogo é muito representativo. E essa chama crioula representa de um gesto de 70 anos de jovens homens do Rio Grande do Sul, de jovens homens do Rio Grande do Sul, que quiseram, né, conservar e cultivar essa nossa tradição. Então, eu acho assim, extremamente importante que em 70 anos as pessoas continuam carregando essa chama. É um verdadeiro ritual que nós temos aqui. Nós hoje, né, fizemos a abertura do desfile Farroupilha, né, do estado do Rio Grande do Sul, e nós conduzimos a chama crioula, e nós trouxemos inclusive essa chama do município de Mostardas. E então essa chama ela vem sendo conduzida, distribuída para 30 regiões. E essas regiões, como a nossa é a sede do estado, a primeira região fica na sede aqui, onde tem o Palácio Piratini, nós fizemos o atendimento oficial dos festejos Farroupilhas. E ele culmina hoje, dia 20 de setembro, que é o dia, né, que nós comemoramos o dia da Revolução Farroupilha. E aí nós conduzimos essa chama e fizemos esse festejo. Passados 70 anos que esse ato se repete, nós estamos aqui vivendo um outro contexto social e cultural da atualidade. Talvez hoje nós tenhamos que fazer, com esse simbolismo da chama crioula, uma grande revolução social, de comportamento, de conceitos, de ética, de moral, que é o que a nossa sociedade mais está precisando hoje. Então nós, tradicionalistas, gaúchos, a sociedade brasileira, realmente precisa se reencontrar e fazer essa grande transformação social. Crioula é uma linguagem muito nossa, de pago, de querência, de coisa nossa, de nativo, não é? De crioula. Né? E a chama é essa chama votiva da luz, da quentura, do fogo, da união. O fogo une as pessoas, essa chama ela une as pessoas. E vejam bem também que vocês vão ver no acampamento Farroupilha aqui, e em todos os lugares, tem a guarda de honra da chama crioula. No momento que essa chama é feito o acendimento dela, sempre vocês vão encontrar 2 pessoas ou até mais fazendo a guarda de honra 24 horas dessa chama. Não tem município que não tenha uma chama crioula, não tem um município que não tenha uma gincana Farroupilha nas escolas, não tem um município que não tenha alguma manifestação da nossa cultura. Por isso que é muito importante, né, que a gente conserve esse nosso culto tradicionalista. Agora sim, então, solicitamos a nossa patrona Elma Santana e o presidente do MTG, Nairoli Antunes Calegaro, para fazermos a extinção da chama crioula. O tradicionalismo gaúcho organizado, ele completou 70 anos. Hoje o MTG do Rio Grande do Sul, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, tem mais de 1.700 entidades. Eu não estou falando de pessoas físicas. São 1.700 pessoas jurídicas, entidades, CTGs, filiados aqui no Rio Grande do Sul só. Tá? O Movimento Tradicionalista Gaúcho tem 70% do seu ativo de pessoas que circulam, que são jovens. É a juventude que frequenta o movimento. Esse movimento tem mais de 1.300 CTGs fora do estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso,
o Planalto Central, no Norte, até no Rio de Janeiro nós temos entidades, no Nordeste. Ou seja, é um movimento organizado muito forte, onde cada gaúcho carrega esse sentimento de pertencimento pela sua cultura e não esquece as suas origens, não esquece da onde ele veio, quais são os seus valores que construíram a sua identidade regional cultural.